Então pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Novo Cientista de Dados. No vídeo de hoje, o assunto é filtros. Teve um inscrito no canal que me fez uma pergunta bem interessante em um vídeo que eu fiz sobre o Web Scrap, que é onde eu consigo extrair da internet uma tabela HTML, convertê-la para um data frame e poder fazer uso desses dados. Ele fez uma pergunta que eu achei bem interessante, que foi com respeito a filtrar determinadas colunas com base em alguns valores. No caso lá ele citou até a questão dos estados, que foi a tabela dos estados que a gente extraiu. Então, com base nisso, eu vou fazer um exemplo aqui. Claro que é utilizando outro dataset, outro data frame, só que a ideia é a mesma, certo? Eu vou começar a fazer aqui, certo? Com base em três tipos de filtro, três formas que a gente pode fazer o filtro. A primeira forma que a gente vai fazer é a que eu utilizo mais, é a que eu acho mais simples, mas também vou mostrar outras duas formas aqui também, que também vocês podem utilizar, tá bem? Então vamos lá, primeiro vamos carregar o nosso dataset. Vou importar a biblioteca pandas, import pandas. Então vamos aqui, né? Eu vou chamar esse dataset de íris, que esse dataset ele tem lá no site do Kaggle e ele está disponível lá. Caso vocês queiram baixar, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Inclusive eu até mostrei ele em outro vídeo, né? Então eu vou deixar o link aqui, caso vocês queiram utilizar o mesmo dataset como exemplo. Então vamos começar aqui. Eu vou dar um df. Vou ler aqui o arquivo, aliás, pd, aí fazendo errado, read, e vamos procurar aqui csv. Então aqui eu vou colocar o nome do meu arquivo. No caso, ele tem que estar baixado no mesmo diretório, da onde está seu arquivo, seu notebook. No caso meu aqui, se for pasta pessoal, vocês vão ver que ele está aqui. Então ele tem que estar no mesmo diretório, certo? Caso ele não esteja no mesmo diretório, você vai ter que especificar o caminho dele aqui, tá bem? Então basicamente é isso. Vamos ler o nosso dataset. Ao executar ele aqui, vocês vão ver que eu tenho aqui 50 linhas, 6 colunas dele, certo? Então imagine aqui que eu queira filtrar uma dessas colunas. Eu vou utilizar aqui como exemplo a coluna espécies, certo? Para exemplificar de uma forma melhor, tá bem? Então vamos tentar filtrar com base nessa coluna. Imagine que eu quero só os dados relacionados a essa espécie de flor, né? Íris setosa. Então a gente vai filtrar com base nessa coluna, tá bem? Mas é independente da coluna que você queira filtrar, vale para todas as colunas, ok? Então vamos lá. O primeiro filtro que a gente vai utilizar aqui é o que eu considero que eu acho mais eficiente, né? Não é que os outros não sejam, mas é questão do hábito. É o que eu utilizo mais no meu dia a dia e o que eu costumo indicar primeiro, tá bem? Então vamos lá. Basicamente eu vou chamar o data frame, vou utilizar aqui o método lock, certo? Dentro do lock eu vou chamar aqui também novamente o data frame e vou especificar qual coluna eu quero filtrar. No caso aqui é a coluna espécies. Dentro ainda do método lock, eu vou colocar o valor que eu quero procurar dentro dessa coluna. Por exemplo, eu quero procurar esse valor aqui, íris setosa. Então vou copiar aqui e vou colar aqui, ok? Então vamos executar para ver como é que fica. Pronto. Então aqui ele filtrou todos os dados relacionados a essa espécie de flor, certo?
A única desvantagem de utilizar esse filtro é que eu tenho que salvar ele, armazenar ele em uma variável. Porque se eu simplesmente der esse comando e chamar o data frame novamente, aqui eu vou adicionar outra célula. Se eu fizer isso, vocês vão perceber que nada aconteceu com o data frame. Ele continua intacto, porque ele não salva, ele não tem um place true, né, que a gente chama. Então eu tenho que salvar ele dentro de uma variável. Então como é que a gente pode resolver isso, certo? Vamos apagar aqui. Para resolver esse problema, eu tenho que armazenar todo esse comando dentro de uma variável. Então posso fazer o seguinte aqui. Posso criar uma nova variável, chamar de df filtrado, né? Botar aqui em português mesmo. E se eu usar esse comando aqui, adicionando uma nova célula e executar, deixa eu ver porque foi que deu esse erro. Porque eu tenho que executar essa célula para ele poder salvar isso dentro da variável. Pronto, agora eu posso executar. Então se eu fizer isso, vocês vão ver que agora sim. Agora eu tenho um data frame no qual eu fiz uma espécie de tratamento, de filtro, certo? Então esse é o primeiro tipo de filtro, certo? Eu vou até colocar ele aqui dentro para não utilizar tantas células aqui nos nossos exemplos, tá bem? Então aqui eu posso até excluir. Então esse é o primeiro filtro e esse é o que eu utilizo no meu dia a dia quando eu vou tratar com colunas, certo? O segundo filtro, ele basicamente é um filtro que a gente chama por indexação, no qual eu vou ter uma lista, eu vou criar uma lista de valores booleanos, ou seja, falso ou verdadeiro, e depois vou utilizar esses valores para salvar dentro de uma variável e assim conseguir o valor propriamente dito daquele conteúdo. Então vamos aqui na prática. Como é que isso é feito? Eu vou criar a máscara, né? Ou seja, os valores que eu trato como booleano, só para vocês entenderem. Então eu vou criar uma variável aqui chamada df, botar máscara, e dentro dessa variável eu vou adicionar o seguinte valor: íris, que é o meu data frame. Vou especificar aqui a coluna. Vocês vão ver que todos esses métodos de filtro eles são similares, são parecidos. É questão de gosto, né? Qual você vai preferir utilizar. Também você tem que ver a questão também de qual filtro você considera mais rápido, mais eficiente, dependendo da aplicação que você estiver criando, trabalhando. Então vamos lá. Então acho que o valor é isso. Então vamos ver aqui se der algum erro. Eu acredito que são esses mesmos comandos. Eu não costumo muito utilizar esse filtro, mas se não me falha a memória é assim mesmo. Vamos executar aqui para a gente ver. Pronto. Então basicamente ele me torna aqui um objeto aqui onde eu tenho valores para falso e verdadeiro. Onde verdadeiro é justamente esse valor íris setosa, que é o que eu estou buscando, e os que são falso é a outra espécie de planta, tá bem? Então como é que a gente pode fazer um filtro, mostrar exatamente o data frame que eu quero? Então eu criei a máscara. Agora para a gente poder criar o data frame, eu vou criar outra variável que eu também vou chamar de df filtrado. Dentro dessa variável eu vou adicionar o nosso data frame original
e dentro dele eu vou colocar a máscara que a gente acabou de criar. E se eu for executar aqui, vocês vão ver que eu vou ter o mesmo resultado anterior. Só pra gente fazer algo diferente, vamos trocar aqui o nome do filtro. Vamos botar essa segunda opção de flow, tá certo? Só pra gente ver se realmente funcionou. Então realmente funcionou, tá certo? Então basicamente esse filtro ele faz a mesma coisa que o anterior, mas vocês percebem que eu tenho que utilizar aqui uma linha a mais de comando para poder identificar os valores desse data frame. Então essa também é uma opção. Eu geralmente não gosto dessa opção, eu prefiro a primeira, mas fica a critério aí de cada um. Então vamos à terceira opção, que eu também acho simples, mas eu não utilizo com tanta frequência. Então vamos lá. Essa segunda opção eu vou utilizar uma espécie de filtro no qual eu procuro o valor com base em um método que filtra, né? Do próprio Pandas. Então esse método que a gente vai filtrar, ele é o chamado EQ, certo? Então eu tenho um data frame onde eu coloco lá por exemplo df ponto coluna ponto o EQ. Aí dentro dele eu vou colocar o valor que eu procuro. Então basicamente essa é a terceira alternativa. Vamos ver aqui na prática como funciona. Então eu vou criar aqui novamente uma variável chamada df filtrado. Lembrando, pessoal, que eu estou criando essas variáveis, mas é o nome que você pode dar aí a variável, tá certo? Eu utilizo assim para me orientar melhor, eu saber o que é filtro e o que não é filtro, tá bom? Mas fica aí na criatividade de qualquer um, tá bom? Eu aconselho você a utilizar um padrão nas nomenclaturas. Isso vai facilitar muito, principalmente se você trabalha com um volume grande de dados. Aí você tem que saber o que você filtrou, onde você filtrou. Isso vai lhe dar uma maior organização nos seus scripts, tá bem? Então vamos lá, df filtrado. Eu vou chamar novamente o meu data frame de origem. Dentro dele eu vou chamar a coluna. E vou utilizar o método EQ. Então dentro dele eu vou botar o valor procurado. No caso eu vou pesquisar pelo último que a gente usou como exemplo, virgínica, íris virgínica. Então vocês percebem que esse aqui também é bem simples, certo? Eu poderia, por exemplo, fazer assim também. Perdão, pessoal, assim não. Assim tá errado. Dessa forma aqui. Mas igualmente ele vai me tornar um valor de falso ou verdadeiro. Então eu vou ter que fazer uma máscara
conforme o último exemplo, tá certo? Eu fiz aqui só para vocês verem que ele vai dar o mesmo resultado desse daqui, certo? Se você quiser usar o filtro corretamente, assim, de uma forma mais não correta, mas de uma forma mais eficiente, aí seria daquela forma que a gente fez inicialmente, certo? Onde eu vou ter aqui, vou abrir ele, adicionar o nome do data frame novamente e dentro aqui a coluna, certo? E se eu executar, aí vai ter aquele resultado, ok? Eu basicamente estava mais testando esse último método, né? Por isso que eu achei que fosse dar outro resultado. Na verdade eu não tinha feito ainda. Foi até bom a gente ter feito esse teste aqui. Então basicamente, pessoal, esses são os 3 filtros que eu queria mostrar para vocês, as formas que a gente pode filtrar. Como eu já disse anteriormente, eu utilizo muito essa primeira opção, porque eu já estou mais habituado. É algo que eu acho mais simples, mais lógico, entendeu? Mas fica a critério, é uma opção aí para cada um. Filtro 2 tem a questão da máscara. Se você for utilizar o filtro 3, a gente viu aqui que se eu for utilizar especificando a coluna daquela forma, ele vai me retornar também um valor de falso ou verdadeiro. Aí no caso eu vou ter que fazer basicamente como no exemplo aqui passado, filtro 2. Então se você quiser usar ele direto, você tem que usar ele dessa forma, tá bem? Então basicamente esses são os 3 filtros, né, que eu queria trazer aqui para vocês. Lembrando que principalmente esse último, né, eu não uso tanto, tanto que provavelmente tem alguns métodos que eu não tenho o hábito de utilizar com esse filtro. Por isso eu escolho sempre a primeira opção, tá bom? Mas ficou a dica aí, espero que tenha ajudado vocês, que vocês possam utilizar esses filtros. Escolha de sua preferência, leve em consideração o volume de dados, leve em conta a aplicação, o script que você quer utilizar, a solução, porque não adianta você utilizar um tipo de filtro complexo que vai deixar seu script mais lento. Não adianta a gente utilizar um tipo de filtro que a gente acha que é bonito, é legal de ver, mas na verdade ele não é tão performático. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração. A gente está trabalhando com uma base aqui de dados pequena, é uma base para exemplificar, mas quando você estiver trabalhando aí com um volume maior de dados, a questão da performance ela tem que ser levada em consideração, tá certo? Talvez em outro vídeo a gente possa ver a questão da performance em alguns tipos de filtros, tá bem? Então a gente pode trazer esse conteúdo aqui depois. Para mais sugestões, alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários. Dê sua força aí deixando seu like, compartilhe esse vídeo e até a próxima.